Como eu salvei o meu casamento com um sanguíneo. Melancólica e sanguíneo são os temperamentos opostos. Pensa num negócio difícil que dá conflito, mas que, portanto, tem um maior potencial de evolução. A primeira coisa que eu fiz foi escolher as minhas batalhas. O melancólico tem uma necessidade de organização para conseguir respirar. E o sanguíneo tem uma necessidade de caos e de movimento para conseguir respirar. Roupas jogadas pela casa, armários que são abertos e nunca são fechados, objetos que não são guardados nos seus devidos lugares e são perdidos todos os dias, como chave, celular e carteira. É chato, mas eu consigo tolerar. Agora, uma característica do sanguíneo que para mim é intolerável é a questão das brincadeirinhas de mau gosto. Piadinhas que são feitas sem pensar, altamente ofensivas, que só tem graça para quem faz. Para mim não dá. Aconteceram várias vezes no começo, de vez em quando ainda acontece, mas aí eu fico firme, eu me lembro que eu não vou permitir que isso aconteça. Será repreendido, não terá resposta, não terá validação e sempre terá uma consequência. Um aprendizado de desenvolvimento pessoal, para mim, que é um desafio, mas que eu sei que é necessário, é a questão de aprender a perdoar. Por já conhecer o temperamento sanguíneo do meu marido, hoje eu já entendo que muitas coisas que ele faz não é por maldade, não é porque ele está querendo me atacar, não é nenhuma escolha consciente. É um padrão tendencioso do temperamento dele, que ele realmente faz sem querer, porque é da natureza dele. O sanguíneo, ele não pensa para falar. Ele fala enquanto ele pensa em voz alta. Eu aprendi que eu não posso levar a sério e cravar em pedra as palavras que saem da boca dele, porque ele está só pensando alto, ele ainda está desenvolvendo o que ele acha que ele vai fazer, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que ele pensa, ele vai jogando as palavras soltas ao vento. Eu vou escutando, eu vou deixando entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu aprendi a ficar calada. No começo, eu, melancólica, sempre detalhista, pessimista, achando que era meu papel avisar tudo que podia dar errado, achando que era meu papel trazer as críticas construtivas, achando que era meu papel ajudá-lo a enxergar defeitos. E aí eu acabava ficando com a imagem de chata, que não vê nada de bom no que eu faço, só reclama, não me apoia. Então eu aprendi a guardar meus pensamentos para mim. O mais importante, aprendi a não colocar meu hiperfoco numa pessoa, porque assim eu deixo tudo muito mais pesado. Eu aprendi a direcionar o meu hiperfoco, a minha vontade de me doar, me sacrificar para outras coisas. Eu aprendi a desenvolver a minha individualidade e não ficar com raiva por ele desenvolver a individualidade dele. Eu aprendi que eu preciso manter a minha vida, mas sem me fechar completamente no meu mundinho. É muito complicado a relação do sanguíneo e melancólico nos finais de semana, por exemplo, porque a vontade do melancólico no final de semana, ou férias e feriado, é me isolar. Eu quero descansar, relaxar e me divertir. Para mim, isso significa ficar em casa, de pijama, maratonando alguma série, comendo alimentos confortáveis da minha infância, embaixo da coberta. E para ele, diversão é justamente sair de casa, se mexer, fazer um movimento físico, exploração do mundo, conhecer lugares, energia, movimentação, caos. Hoje em dia, ele sabe que eu preciso da minha rotina fechada, rígida, antissocial. Então, ele não me obriga a participar de toda a saída de casa. Ele entende o quanto que eu preciso ficar em casa e ele não exige tanto assim de mim. No fim das contas, a união entre melancólico e sanguíneo só vai funcionar se houver essa organização para encontrar um equilíbrio. Um pouquinho de bagunça, um pouquinho de ordem, um pouquinho de rotina, um pouquinho de liberdade, um pouquinho de ficar em casa, um pouquinho de socializar, um pouquinho de silêncio, um pouquinho de barulho, um pouquinho de caverna antissocial, um pouquinho de atividades ao ar livre. Se você consegue organizar direitinho, e claro que quem vai organizar é a pessoa melancólica da relação,
Se você conseguir colocar na mesa um combinado, olha, isso aqui pra mim é negociável, podemos combinar. Só que isso aqui pra mim é a parte que não dá. Isso aqui tem que ser assim, é fechado, rígido e não tem conversa. Quando os dois sabem o seu temperamento e o sanguíneo confia na inteligência estratégica do melancólico e segue o plano na maior parte do tempo, as coisas não ficam fáceis, mas elas podem dar certo desde que tenha um propósito maior envolvido. Se cada um sabe dos seus pontos fortes e fracos, se cada um sabe em que momento contribuir e em que momento deixar o outro contribuir, é a relação que vai gerar mais evolução pessoal para os dois e mais frutos.